Querida igreja, amados irmãos e irmãs, e a todos que nos acompanham pela internet nesta ministração, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada coração e em cada alma. Pois bem, este é o momento em que todos nós gostaríamos de estar aqui no santuário, cultuando ao Senhor, celebrando o nosso Deus, mas por circunstâncias totalmente alheias à nossa vontade e certamente com a vontade permissiva de Deus, nós estamos com a nossa agenda alterada devido a esta situação que alterou a situação no mundo inteiro, incluindo também a nossa cidade, nosso bairro, a nossa igreja. Portanto, enquanto estivermos neste período de enclausuramento domiciliar, de isolamento social, nós vamos cumprir uma agenda à parte para que não haja interrupção do nosso ministério, porque a palavra de Deus, ela não pode sofrer impedimento algum, e graças a Deus nós temos hoje a internet, essas ferramentas tecnológicas digitais que permitem de alguma forma a continuação do exercício do ministério, e não obstante a situação inusitada que estamos vivendo. Pois bem, antes da ministração da palavra, ou mesmo da leitura da palavra, nós queremos deixar alguns anúncios para a igreja com relação à alteração da nossa agenda enquanto perdurar estes dias de restrição à movimentação social, à vida social como um todo, e consequentemente as reuniões da igreja. Como estão vendo neste momento, já assistiram pela manhã, nós estamos fazendo a transmissão online da ministração da escola dominical enquanto perdurar essa situação. Domingo de manhã e domingo à noite nós teremos essa transmissão, na quinta-feira à noite no horário do culto também. E devido a essa situação peculiar que estamos vivendo, a nossa igreja, somando-se à igreja em toda a face da terra, estará entrando num período de oração, uma campanha de jejum e oração. Então eu estou convocando a igreja do meu pastorado para um período, uma semana de oração, todos os dias. Separe um período do dia e ore 20 minutos, meia hora, uma hora, o tempo que você tiver disponível, mas ore em favor dessa situação, para que nós tenhamos a volta à normalidade o quanto antes. Então, um período de oração durante esta semana. Todos os irmãos e irmãs, escolha o melhor momento, de preferência no período noturno, e façamos uma oração, todos formando uma corrente de fé, invocando o poder e a ação de Deus neste período de crise que a humanidade está atravessando. Além do período diário de oração, nós teremos um jejum na quinta-feira. Isso não quer dizer que você não possa jejuar durante a semana. Jejue o máximo que você puder, mas principalmente para quem não tem a prática do jejum, vá se preparando, e na próxima quinta-feira a igreja vai fazer um jejum mínimo de 12 horas. E se você levantar 9 horas e jejuar até meio-dia, já é um período normal que passa em jejum antes do almoço, não é jejum. Então o jejum, para sacrificar o nosso corpo, sacrificar o nosso ego em prol de uma causa espiritual, ele deve ter uma duração que demonstre esse sacrifício. Então vamos fazer um jejum no mínimo de 12 horas. Quem puder fazer um jejum de 24 horas, faça, de acordo com a sua situação, de acordo com a sua capacidade de suportar esse período de abstinência de alimentos sólidos e líquidos. Tome apenas água para a hidratação, mas com abstinência de alimentos sólidos e líquidos. Este é o jejum. Isto é o jejum. Então vamos fazer este jejum na próxima quinta-feira. A nossa agenda alterada consiste na realização do ciclo de oração. As irmãs
até terça-feira, combine como vão fazer o ciclo na sua casa, talvez uma, duas irmãs aqui no santuário e as demais em suas casas, mas realizando o círculo de oração. O ajuntamento social, o ajuntamento humano, que está restrito agora, não impede o círculo de oração, como não impede a realização do ministério como um todo. Então, compreenda, a nossa agenda, neste período de isolamento social, ela está alterada e realizada desta forma: domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira à noite, transmissão das ministrações via internet. Terça-feira, o ciclo de oração de acordo com a organização das irmãs. O período de oração diário de cada irmão no seu devocional, durante meia hora, uma hora, tanto que for possível, entrar em oração na presença do Senhor. E a campanha do jejum na próxima quinta-feira. Estaremos depois designando outros dias para o jejum congregacional, mas vamos somar o nosso esforço, a nossa dedicação a toda a igreja, a Universal Assembleia dos Santos, que é a igreja em toda a face da terra, independente de denominações, está em oração. E nós, como ministério, como igreja do Senhor, como congregação de santos de Deus, estaremos cumprindo a nossa parte neste mistério. Amém? Vamos ler o texto da palavra do Senhor, inicialmente na carta aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 31 até o versículo 39, um texto que nos chama muito a atenção neste momento de crise que a humanidade está vivenciando. A epígrafe que diz: cântico de vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai, na impossibilidade da celebração congregacional, estamos fazendo essa transmissão, esta ministração da Tua Palavra, para louvor e glória do Teu nome, sabendo, Senhor, que grande parte, se não toda a igreja, está neste momento unida a esta palavra, a esta ministração, celebrando o Senhor, como se no santuário estivéssemos. Na verdade, o local em que cada um se encontra neste momento é transformado num santuário para adoração e celebração do Senhor. É a congregação dos santos reunidos desta forma para a celebração e glorificação do nome do Senhor Jesus. Abençoe nesta hora todos que estão ao alcance desta palavra, milhares de pessoas que nos assistem pela internet, que o Senhor possa derramar sobre cada uma pessoa graça e paz
cura, restauração e libertação pelo poder da tua palavra. Pai, nós oramos e confiamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pois bem, querida igreja e ouvintes da palavra do Senhor, com este texto que deixamos aqui da palavra do Senhor, já entendemos o bastante que para nós, igreja do Senhor, não há medo, não há ansiedade, não há insegurança diante da crise do novo coronavírus, transmissor da doença Covid-19. O mundo está vivendo essa expectativa, essa ansiedade, medo, insegurança, e não é para menos. Nós estamos diante de um vírus transmissível de humano para humano e que é letal, ainda que para um grupo de risco específico, mas é letal. E isso, por si só, já é assustador para toda a humanidade. Nós temos uma garantia e uma certeza da palavra de Deus de que nós estamos em segurança. Depois que o apóstolo Paulo enumera uma série de questões que podem, em tese, tirar a própria vida do servo de Deus, ele diz: nada disso nos assusta. Depois que ele apresenta um elenco de perigos, ele diz: nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando ele fala nenhuma outra criatura, ele está incluindo tantos outros vírus que já passaram e o atual coronavírus, ou novo coronavírus, que está assolando a humanidade. Nós temos a segurança em Cristo Jesus. Então, enquanto o mundo está vivendo assustadoramente, nós descansamos no Senhor, repousamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança, o socorro bem presente na angústia. Então, os servos de Deus não podem entrar em pânico diante dessa situação, não pode viver de medo, de insegurança. O que por certo vem a nós, como seres humanos que somos, mas quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos um alto refúgio, nós temos a torre forte que se chama Jesus Cristo, que venceu por nós na cruz do Calvário. Atente para a palavra que acabamos de ministrar. Deus não poupou nem o seu Filho unigênito, o alvo maior do seu amor. Ele o entregou por todos nós. E se ele fez isso, o Filho glorioso unigênito tomou a forma de homem e assumiu a morte na cruz, imputando assim no seu corpo a maldição, a condenação que era para nós, e nos deu o céu por herança de glória. Então o que mais o Senhor vai nos negar? Segurança, proteção, amparo, conforto, consolação, tudo isso Deus tem para nós à saciedade. Por isso o crente não entra em pânico diante do mundo que está pessoas se desesperando, pensando que vai faltar alimento, que vai faltar medicamento, que vão morrer com a doença Covid-19. Não. Além disso, nós temos da parte material a garantia das autoridades, dos especialistas, de que esta crise não vai resultar num desabastecimento de alimentos para o Brasil. A cadeia de produção continua normal, a logística de distribuição de alimentos continua normal. Então não há que correr para os supermercados, esvaziar prateleiras, vivenciar uma situação como se fosse o apocalipse. Não é isso. Nós precisamos ter essa segurança, primeiro, de que materialmente já está garantido. A situação de infestação do novo coronavírus não é uma situação, não é um contexto que vai desaguar no desabastecimento de alimentos. Esse risco não existe. E ainda que existisse, voltemos à palavra de Deus, que nos dá a segurança e a proteção em tempos de crise, de insegurança para a humanidade. Então, nada de pânico, nada de medo, de ansiedade e insegurança. Vamos cumprir a nossa parte, como
daqui a pouco, como igreja do Senhor, como membro do tecido social, mas dentro da compreensão racional da palavra de Deus e no exercício da fé a que a palavra de Deus nos chama neste momento de crise. Com efeito, querida igreja, vamos tomar ainda um texto da palavra de Deus, ou um versículo da palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. E assim nos diz, palavra do Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. A parte A deste versículo é que eu estou tomando para deixar esta ministração para a igreja do meu pastorado. Por conseguinte, vou falar dos dois aspectos da postura do crente, da postura da igreja neste momento de crise da humanidade provocado pelo novo coronavírus. Vigiai. Aqui eu quero falar sobre a nossa parte, a nossa postura como seres humanos, membros da sociedade, membros de um tecido social. Cabe a nós aqui cumprir este período de isolamento determinado pelas autoridades administrativas, alguns em forma de recomendação e outros como determinação mesmo decorrente do poder de polícia da autoridade administrativa. Então nós não podemos, por sermos servos de Deus, afirmarmos, cruzarmos os braços e dizermos: não, o coronavírus não vai infestar, não vai entrar na minha casa, não vai entrar na minha empresa, não vai atingir minha família, a Covid-19 nunca vai me atingir. Se nós estamos com a saúde perfeita, com a imunidade em dia, é certo que não. Mas nós podemos ser agentes transmissores da Covid-19 para as pessoas do grupo de risco, que podem estar dentro da nossa casa, nosso local de trabalho, na nossa parentela. Então nós precisamos atentar para essa restrição de ordem político-administrativa para toda a sociedade, e a igreja, o servo de Deus, como membro dessa sociedade, porque nós precisamos adotar os cuidados de ordem objetiva, ou seja, aquilo que está em nós observar, realizar, praticar. Atente bem para esta situação. Aquilo que é da nossa obrigação, da nossa responsabilidade, fazer, cumprir, executar, Deus não vai fazer. Então não posso cruzar os braços e dizer: eu sou servo de Deus, sou filho do rei, Deus está no controle, eu posso continuar do jeito que eu vinha fazendo antes, agindo normalmente, nada vai acontecer. Não, a situação exige restrição no comportamento de todos, inclusive dos servos de Deus, da igreja. Isso é para toda a humanidade. Essa necessidade de obediência à autoridade civil, de isolamento social, é para todos, desde o mais ímpio, o mais incrédulo, até o mais santificado. Homem de Deus, mulher de Deus, precisamos atentar para essa necessidade, porque esta é a parte que Deus não vai fazer, é a parte que cabe a nós fazer, a parte objetiva. Então Deus age no sobrenatural, Deus vem com a proteção sobrenatural, aquilo que foge ao objetivo, aquilo que foge ao alcance humano, a mente humana, Deus entra com providência. Mas aquilo que depende da nossa força, do nosso discernimento, do uso dos nossos sentidos, Deus não vai mover uma palha, porque é a responsabilidade nossa. Preste atenção neste exemplo. Eu posso fazer uma viagem e dizer: anjos de Deus estão guardando a minha casa, portas e janelas abertas, portão principal aberto, viagem, os anjos estão. Não estão. Deus não cuida de crente relapso, desleixado, que tenta a Deus. Eu tenho que adotar todos os cuidados objetivos de segurança da minha vida. Eu vou ler o Salmo 91, depois eu subo no alto desse prédio, pulo para baixo, porque os anjos de Deus vão me segurar. Não vão segurar, não.
Eu posso entrar no meu carro, orar, e Senhor, põe o teu anjo aqui comigo na direção, e sai a 140 sem o cinto de segurança. Deus não está nisso. O cuidado objetivo é a obrigação de cada ser humano que tem a inteligência mediana para raciocinar e fazer aquilo que está ao seu alcance. Então nós tomamos conhecimento de pessoas publicando aí nas redes sociais: Deus está no controle. Está sim, mas isso não significa que o crente vai cruzar os seus braços e agir normalmente como se nada está acontecendo. Nós estamos diante de uma crise humanitária que está atingindo a humanidade como um todo. Vigiai é então a palavra de ordem para a igreja neste momento, como é para todos os 7 bilhões e tantos de seres humanos na face da terra. Nós precisamos exercer e cumprir essa vigilância objetiva determinada pelas autoridades administrativas, pelas autoridades constituídas, que são representantes de Deus na ordem civil, e também atentar para o chamamento da palavra de Deus, que nos chama a responsabilidade, para que nós cumpramos o nosso dever, para que Deus possa fazer a sua parte. E Deus, Ele determina isso, inclusive na sua palavra. Você observa que quando Deus preparou a praga final para o Egito, a morte dos primogênitos, Ele ordenou ao povo de Israel: façam sacrifício com o cabrito, com o cordeiro, pegue sangue e passe nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar. E onde o sangue estiver aspergido nos umbrais da porta, o anjo sabe que esta família está sob proteção de Deus. Mas para que Deus garantisse a proteção para a família daquele lugar, o chefe da família precisava fazer o quê? Cumprir a ordem de Deus: faça a aspersão do sangue no lugar determinado. Algum israelita poderia dizer: Deus é o Deus de Israel, eu não vou cumprir isso não. A hora que o anjo passar, ele sabe que aqui tem uma família de Deus, ele não vai fazer matança. Faria a matança, porque teriam deixado de cumprir um cuidado objetivo de Deus. Antes de Deus operar o sobrenatural, Ele quer que nós operemos aquilo que é natural, da nossa inteligência, da nossa força, no nosso relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus, mas a partir do racional, da nossa racionalidade. Portanto, igreja amada, vigilância neste momento. Reitero, nada de pânico, de medo, de insegurança, de ansiedade. Coloque tudo isso aos pés do Senhor. Vamos orar, ler a palavra do Senhor e confiar naquele que efetivamente está no controle da situação. Permitiu que tal situação abatesse sobre a humanidade. Deus está realmente no controle, mas na parte de vigilância cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Pastor, isso é uma praga, uma peste? É uma execução do juízo de Deus sobre a humanidade? Não. Você já viu certamente alguns vídeos, áudios na internet fazendo referência a isso. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é uma espada de 2 gumes. Quando vem para atingir quem tem que ser atingido. E nesse caso, nós observamos, já tomamos através da instrução de especialistas, de infectologistas, das autoridades, que o novo coronavírus transmite a doença Covid-19, que não atinge, não adoenta as pessoas que estão sadias. Nós que estamos com a imunidade em dia, se recebermos um coronavírus, talvez, provavelmente, muitos de nós tenhamos recebido, mas no máximo vamos ter um sintoma de resfriado, de gripe, e isso passa rapidamente. O perigo está nas pessoas sadias contaminarem as pessoas vulneráveis, consideradas do grupo de risco, que são os idosos, que estão com a saúde fragilizada, e as pessoas que têm doenças crônicas. Essas são alvos da Covid-19. Nós precisamos nos protegermos para protegermos estas pessoas, pelas quais nós temos responsabilidade agora. Se fosse um juízo de Deus, alguém disse: é porque a escola de samba fez aquele desfile blasfemo contra Deus no ano passado. Eu orei para que Deus derramasse um juízo
sobre aquelas pessoas, aquela instituição. Deus não fez isso ainda, então está na vontade de Deus. Sobre pessoas que tentaram introduzir tantas coisas terríveis na nossa nação, destruir a família, se possível, impediriam as igrejas de funcionar, acabariam com o nome de Deus na nação. Então isso é um juízo de Deus devido a isso? Não. Deus não é injusto. Por que Deus mandaria uma praga, uma peste, um juízo para atingir justamente pessoas vulneráveis? E quem deveria ser atingido fica ileso. Deus não age assim. Isso não é a espada de Deus. Por que então esse vírus está atingindo a humanidade? É uma permissão de Deus, mas é consequência do pecado que vem se alastrando no meio da humanidade. O coronavírus novo, como os demais que já vieram, já passaram, são resultados da ação do homem desequilibrando o meio ambiente, e nós chegamos a esse ponto. Deus criou tudo perfeito, entregou ao governo do homem, que o homem reivindicou esse governo, achando que podia dar conta de tudo, mas Deus deu recomendações, Deus estabeleceu princípios, inclusive para o funcionamento harmônico do meio ambiente. Deus determinou: não mexa, não mude, não altere. E o homem disse: eu posso mexer, posso alterar, posso fazer o que eu quiser. Estão fazendo. E o novo coronavírus é consequência disso, como de toda doença e de todo mal, toda catástrofe que tem assolado a humanidade. Essa doença, segundo especialistas, ela vem de uma zoonose, uma doença que vem de animais, principalmente porque o homem passa a ter contatos com animais, o homem desequilibra o meio ambiente, e os animais que estão lá no seu habitat natural, deveriam lá permanecer com seus vírus, vêm para a proximidade do ser humano, tem contato com animais domésticos, transmite esses vírus para animais com os quais o ser humano convive. Esses vírus sofrem mutações e vêm para o organismo humano, e o novo coronavírus é exatamente isso, advindo de uma zoonose, que agora se transformou numa doença humana. Conscientemente é isso que está acontecendo, mas não deixa de ser algo terrível que está assolando a humanidade, matando milhares de vidas, principalmente na China, já no período de redução, no auge na Itália neste momento, na Espanha, e está aqui no Brasil. Portanto, reitero, igreja, vigilância. Todos nós precisamos ter vigilância, agirmos de forma consciente, uma consciência cidadã e uma consciência espiritual, nas palavras do Senhor Jesus: vigiai. A outra referência, ou a outra ordenança de Jesus Cristo é esta: orai. O vigiai é para todo ser humano na face da terra. O orai nos chama a atenção, porque este é um momento em que Deus está chamando a igreja à oração. A negligência da oração que nós temos praticado ao longo dos anos, talvez Deus esteja enojado com louvores aparentes que nós temos mandado do céu. Com efeito, quantas igrejas, quantas vezes nós estamos orando meia hora antes do culto, tendo nosso período de devocional, às vezes não estamos orando nem mesmo para dormir, ao se levantar, na hora das refeições. Estamos tocando o nosso cotidiano como seres humanos naturais, e esquecendo de nos comportar como seres espirituais, como santos de Deus, representantes da santidade de Deus, da glória de Deus aqui na terra. Talvez Deus agora permita essa situação como um chamamento da igreja: orai, porque coisas piores certamente ainda poderão vir, e a ciência tem previsão nesse sentido. Mas com a oração, o clamor, a súplica da igreja, Deus poderá, e Deus certamente vai operar o milagre. Com a nossa vigilância, de que acabei de falar, é possível e previsto que o novo coronavírus no Brasil, não tendo um meio de propagação com o isolamento social das pessoas,
a sua curva de ascendência, de subida, vai ser menos grave do que se espera, e a sua curva de descendência, de descer, de diminuir, vai acontecer muito mais breve. O pico de contágio do coronavírus não vai ser tão grave como previsto, fazendo nós a vigilância e principalmente entrando a igreja em oração. Aí na internet você está vendo muito a citação de Isaías 26:20, quando Deus chama o povo para se resguardar em casa, é a vigilância. Está sendo muito referido aí nas redes sociais, segundo Crônicas 7:14, se o povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, jejuar, orar, buscar o perdão dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Este é um momento de desafio, igreja do meu pastorado, demais irmãos e irmãs que estão assistindo essa ministração. Nós estamos negligenciando sim o poder da oração, e neste momento imagine milhões e milhões de servos de Deus pronunciando dia a dia, todo dia e toda hora diante de Deus: Senhor, manda um sopro do céu e elimina esse vírus maldito da face da terra. Se toda a igreja se quebrantar em oração, reconhecer, nós temos orado pouco, Senhor, nós temos jejuado quase nada, Senhor, nós temos mandado para o céu louvores superficiais, e Deus não quer isso mais. Deus nos chama para a oração sincera, para que nós formemos esta corrente de fé, invocando o poder de Deus, e Ele vai soprar dos céus um sopro que vai eliminar o quanto antes este vírus maldito, e essa doença vai acabar, e os grupos de risco, as pessoas vulneráveis não serão atingidas, as mortes serão muito menores, serão eliminadas. Nós queremos ver, igreja do Senhor, pelo clamor da igreja, muito breve, as autoridades, usando as mídias sociais, usando rádio, jornal e televisão, a internet, para dizer: o novo coronavírus está eliminado do Brasil, muito antes do que o governo esperava, do que as autoridades sanitárias esperavam. E sabe o que será isso? Poder de oração da igreja, clamor do povo que Deus escolheu para representar o seu nome e a sua glória aqui na face da terra. Não negligenciemos a oração. Se não podemos vir ao templo, oração meia hora, 1 hora em casa, combine pelas redes sociais, grupos de oração, e vamos clamar ao Senhor. É hora de confessar ao Senhor os nossos pecados, a nossa negligência, as nossas fraquezas, apresentando tudo isso diante daquele que tem o poder, que tem a força e tem a glória no tempo da eternidade. Não é momento de culpar ninguém, não é momento de acusar ninguém. Cada um de nós começar pelas suas próprias falhas. Daniel era um homem justo e santo, temente a Deus, mas quando ele viu o juízo de Deus sobre o seu povo, ele foi para a oração e disse: Senhor, é culpa de fulano e beltrano. Não, ele disse: Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram, e por isso estamos passando por essa situação. Tem misericórdia, usa o teu amor para conosco. E Deus ouviu esta oração. Então cada um tem que se quebrantar, confessar ao Senhor as suas fraquezas, necessidades, e colocar a sua fé em ação. E Deus vai mandar um sopro de poder sobre a face da terra para a eliminação deste mal. Vai acontecer. Nós estamos desafiados à oração, unirmos-nos uns aos outros em oração, e esta oração de poder vai chegar ao céu. Igreja do meu pastorado, este é um ministério confirmado por Deus, e digo isto porque, qual é a minha convicção? Pelo testemunho que nós temos do que Deus já operou nesta igreja, nesses 20 anos do Ministério Assembleia de Deus, Restauração Pentecostal. Deus operou milagres de cura, de libertação, de restauração de vidas. Pessoas entraram nesta igreja, nas congregações, tomadas por depressão, pensando já na própria morte, foram restauradas e estão hoje servindo a Deus. Em nossas campanhas de cura e libertação,
Eu me lembro de uma pessoa que chegou na cadeira de roda, depois nas campanhas seguintes, ou nos elos seguintes da campanha, já veio com uma muleta, e depois já veio andando e entrou dentro da igreja. Nós pensamos, por que isso? É o poder de Deus. Esta igreja já recebeu pedido de oração para pessoas que estavam desencanadas na UTI, para morrer, e diante do clamor desta igreja de restauração pentecostal, veio depois o testemunho: a pessoa está curada. Confia no ministério que Deus nos confiou. Você é parte deste ministério, é elo desta corrente de poder, cujo elo final é o Senhor Jesus Cristo, e Ele garantiu: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Não existe ainda medicamento, mas que tem aí uma expectativa sobre medicamentos que já existem, que podem ser usados para o coronavírus. Na verdade, não existe uma garantia de medicamento. É isso que a ciência está preconizando e avisando a todos. Então é hora da igreja buscar um medicamento que desce do céu, o sopro de Deus, curador de toda e qualquer enfermidade, porque Ele é médico dos médicos. Ele permite que a doença venha, que a chaga exista, mas Ele também opera o poder de cura. Este poder está em nossas mãos, em nossa mente, em nossa fé, em nossa comunhão uns com os outros como igreja do Senhor, e em nossa comunhão centralizada no trono sublime de Deus. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 4:18: a luz dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz da minha vida como servo de Deus começa a brilhar. Lampejos de fé começam a sair da minha vida. Lampejos de luz espiritual começam a sair da sua vida, do outro e do outro, de milhões na face da terra. E um dia perfeito vai nascer, quando Deus vai determinar, decretar o fim dessa doença maldita sobre a humanidade. Mas Deus quer a igreja em oração. O povo que se chama pelo meu nome precisa se quebrantar, orar, buscar a minha face. Aí eu ouvirei do céu e sararei. Isso Deus disse para a antiga aliança. E na nova aliança nós temos a garantia da palavra de Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Não existe poder maligno que possa declarar a propagação, o prosseguimento da propagação desse vírus, quando Deus levantar a mão e dizer: chega, para por aqui. Isaías 59:19. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvora contra ele a sua bandeira e diz: basta. Se para o inimigo, para Satanás, quando Deus diz basta, ele não pode dizer: eu vou passar por cima e vou prosseguir. Não existe isso. Quando Deus diz basta, basta. Para o próprio inimigo das nossas almas. Imagine, para uma doença, para um coronavírus, Deus pode soprar agora do céu um sopro e dizer: pela oração da igreja, eu estou mandando o medicamento que a humanidade não tem, a cura para a Covid-19. Entremos em oração, vigiemos e oremos. E já neste momento, igreja, orem comigo, juntando nossas vozes, unindo a nossa fé aos milhões e milhões de servos de Deus, a igreja chamada Universal Assembleia dos Santos, seja a igreja em toda a face da terra, está orando. Essa palavra coronavírus, novo coronavírus, Covid-19, imagine quantos milhões de vezes isso já chegou ao trono de Deus, pedindo a Ele a solução, a cura, a restauração da humanidade. E Deus vai operar. Vigiai e orai. Deixe que Deus vai operar, porque a sua palavra é justa, santo, fiel, verdadeira. Deus é santo e justo dominador, e a igreja é a agência de Deus aqui na terra, para dirigir a Ele um clamor, manifestando a Ele o que está acontecendo aqui na terra. E o seu Espírito Santo que aqui está, o Espírito de Deus que por nós intercede com gemidos inexprimíveis, vai levar este clamor, já tem levado este clamor ao trono de Deus, e a resposta virá. A resposta vai assustar as autoridades. Como acabou de repente, como superamos isso tão rápido, e a igreja poderá dizer: glória a Deus e aleluia. É o sopro que desceu do céu e trouxe para nós a cura, porque a palavra de Deus
é santa, fiel, justa e verdadeira. Ele vela por esta palavra para fazê-la cumprir. Ele tem prazer nisso, mas nós devemos provocar isto diante de Deus através da oração. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, neste momento de tanto sofrimento para a humanidade, conforme a ministração da Tua palavra, nós oramos agora, nos unindo pela fé aos milhões e milhões em toda a face da terra, que estão clamando do Senhor, diante do Senhor, um sopro de cura sobre a humanidade. Venha, Senhor Deus, derramar sobre cada um de nós, Pai Santo, a orientação e a direção do Teu Santo Espírito, para que sejamos vigilantes, conforme a Tua palavra nos ministrou neste momento, para que nós exercitamos a fé em oração ao Senhor, ó Deus. Mande a consolação do Espírito Santo para aqueles que estão doentes, internados, para aquelas famílias que perderam os seus entes queridos, não podendo conceder-lhes um enterro digno, velar os seus mortos. Use de misericórdia, derrame a consolação do Espírito sobre estas vidas e sobre estas famílias, na China, na Itália, na Espanha, no Irã. Senhor, desperta o Teu poder, a Tua presença nestes lugares. Estes líderes que não creem no Teu nome, que possam ser despertados agora, Senhor Deus, pelo poder da oração, que a potência bélica, a potência científica, nada significa em determinadas situações, mas o Senhor tem a solução. Traga um despertamento sobre as lideranças políticas na face da terra. Traga consolação, segurança, proteção para todas as vidas, nações, para todas as famílias. Desperta em nós, Senhor Deus, este sentimento, esta responsabilidade de vigilância e esse dever de oração. E agora, como igreja do Senhor, nós estamos pedindo a intervenção do Teu poder. Sim, meu Deus, a igreja clama agora pela intervenção dos céus. Neste momento em que a humanidade é assolada por uma doença que não tem remédio na face da terra, nós clamamos pelo remédio que desce dos céus, pelo sopro curador do Senhor sobre a humanidade agora, curando esta doença, aniquilando este vírus. O Teu nome será glorificado. Mesmo aquele que não Te conheceu até hoje, há de glorificar o Teu nome e reconhecer é um milagre de Deus. Nós cremos, nós oramos e confiamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a vida de cada um de nós, com a nossa casa e com todos que vivem, amam e estão aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde você está, responda amém e confia no Senhor em nome de Jesus.